Você pode dizer que está chovendo cães e gatos, mas não quer dizer isso literalmente. Mas às vezes em muitas áreas ao redor do mundo choveu coisas mais estranhas do que felinos e caninos. A chuva estranha é um fenômeno bizarro e ainda em grande parte inexplicado relatado periodicamente em todos os cantos do globo. Houve relatos de chuva de sapo, chuva de peixe, chuva de lula, chuva de vermes e até chuva de crocodilo. A explicação lógica para as ocorrências estranhas é que um tornado forte e redemoinho pegou os animais de um corpo de água raso e os carregou, às vezes por centenas de quilômetros, antes de jogá-los sobre uma população perplexa. Essa explicação ainda precisa ser comprovada e não pode ser responsável por todos os incidentes documentados, como você verá a seguir. Aqui estão alguns dos casos mais incomuns. Eles são uma pequena amostra entre milhares de relatórios ao longo dos anos que desafiam uma explicação racionalismo. Chovendo sapos. Em 1873, a científica americana relatou que Kansas City, Missouri, estava coberta de sapos que caíram do céu durante uma tempestade. Minneapolis, Minnesota, foi atacada de sapos e rãs em julho de 1901. Uma notícia dizia, quando a tempestade estava no auge, parecia que descia diretamente do céu uma enorme massa verde. Em seguida, seguiu-se um padrão peculiar, diferente da chuva ou granizo. Quando a tempestade diminuiu, as pessoas encontraram, com 7 centímetros de profundidade cobrindo uma área de mais de 4 quarteirões, uma coleção de uma variedade impressionante de sapos. Tão espessa em alguns lugares, que a viagem era impossível. Os cidadãos de Napion, uma cidade no sul da Grécia, foram surpreendidos em uma manhã de maio de 1981, quando acordaram e encontraram pequenos sapos verdes caindo do céu. Pesando apenas alguns gramas cada, os sapos pousaram nas árvores e caíram nas ruas. O Instituto Meteorológico grego supôs que eles foram pegos por um vento forte. Deve ter sido um vento muito forte. A espécie de sapo era nativa do norte da África. Em 1995, relata a Forte Anti-Maze Online, Nelly Stroud Sheffield, Inglaterra, estava dirigindo pela Escócia em férias com sua família quando eles encontraram uma forte tempestade. Junto com a chuva forte, no entanto, centenas de sapos de repente atacaram seu carro, chovendo peixes. Um poderoso redemoinho pode explicar uma chuva de peixes pequenos, mas não pode explicar aqueles que caíram em uma vila na Índia. Até 10 pessoas relataram ter pegado peixes que pesavam até 3,6 quilos e que caíram sobre elas. Em fevereiro de 1861, pessoas em muitas áreas de Singapura relataram uma chuva de peixes após um terremoto. Como os dois poderiam se correlacionar? Os jogadores de golfe temem a acumulação de nuvens e uma chuva que pode estragar o jogo. Mas imagine a consternação de vários golfeiros em Bournemouth, Inglaterra, em 1948, que receberam uma chuva de arenque. Os padres frequentemente oram por bênçãos do alto. Mas peixes? Em 1966, o padre Leonard Bourne estava correndo por uma chuva torrencial em um pátio em North Sydney, Austrália, quando um grande peixe caiu do céu e pousou em seu ombro. O padre quase pegou quando ele escorregou pelo peito, mas ele se contorceu, caiu no chão inundado e nadou para longe. Essas coisas nem sempre acontecem sob chuva forte. Em 1989, em Ipswich, Austrália, o gramado da frente de Harold Dirgen estava coberto com cerca de 800 sardinhas que choveram de cima durante uma chuva leve. Este relatório é muito incomum. Em um céu claro em Shiloh, Alabama, em 1956, uma mulher e seu marido observaram uma pequena nuvem escura se formar no céu. Quando estava lá em cima, a nuvem liberava seu conteúdo: chuva, bagre, robalo e sargo. Todos os peixes estavam vivos. A nuvem escura tornou-se branca e depois se dispersou. Chovendo carne e sangue. Em 1890, o popular Ciência News relatou que sangue choveu em Messignadi, Calábria, na Itália, sangue de pássaro. Especulou-se que as aves foram de alguma forma dilaceradas por ventos violentos, embora não houvesse tais ventos na época. E nenhuma outra parte do pássaro desceu, apenas sangue. A fazenda de J. Hudson em Los Nietos Township, Califórnia, suportou uma chuva de carne e sangue por 3 minutos em 1869. A queda terrível cobriu vários acres. O American Journal of Science confirmou uma chuva de sangue, gordura e tecido muscular que caiu em uma fazenda de tabaco perto de Lebanon, Tennessee, em agosto de 1841. Trabalhadores de campo, que realmente experimentaram essa estranha chuva, disseram que ouviram um barulho de chocalho e viram gotas de sangue, como eles supunham.
caíram de uma nuvem vermelha que estava voando. Chuva estranha diversa. Em 1881, uma tempestade em Worcester, Inglaterra, derrubou toneladas de hipervincas e caranguejos eremitas. Em novembro de 1996, uma cidade no sul da Tasmânia foi eliminada. Vários residentes acordaram em uma manhã de domingo, após uma noite de violentas tempestades, para encontrar uma substância gelatinosa esbranquiçada estranha em sua propriedade. Aparentemente, choveu ovos de peixe ou alforrecas. Um pescador coreano, percorrendo a costa das Ilhas Malvinas, foi nocauteado por uma única lula congelada que caiu do céu e o acertou na cabeça. Em julho de 2001, uma chuva vermelha caiu em Kerala, na Índia. No início, pensou-se que um meteoro era o responsável pela chuva de cor estranha, mas uma análise mostrou que a água estava cheia de esporos de fungos. Ainda assim, de onde vieram todos aqueles esporos vermelhos que caíram com tanta concentração? De cerca de 1982 a 1986, grãos de milho choveram em várias casas em Evans, Colorado, toneladas disso, de acordo com Gary Brian, um dos residentes. Estranhamente, não havia campos de milho na área que pudessem explicar o fenômeno. Em agosto de 2001, a área de Wichita, Kansas, experimentou uma chuva inexplicável de cascas de milho. A reportagem afirmava que milhares de folhas secas de milho caíram sobre o leste de Wichita, de cerca da Central Avenue até a 37th Street Norte, ao longo de Woodlawn Boulevard no leste, cada uma com cerca de 20 a 30 polegadas de comprimento. Em 1877, vários crocodilos de 30 centímetros caíram na fazenda de J. L. Smith na Carolina do Sul. Eles pousaram ilesos e começaram a rastejar, informou o The New York Times. Chovendo vacas. Talvez o relato mais bizarro seja aquele que, infelizmente, não pode ser confirmado. Pode ser apenas material de lenda urbana, mas é tão estranho e divertido que teve que ser incluído. Você pode decidir se é verdade ou não. Por volta de 1990, um barco de pesca japonês foi afundado no mar de Okhotsk, na costa leste da Sibéria, por uma vaca que caiu. Quando os tripulantes do navio naufragado foram retirados da água, eles disseram às autoridades que tinham visto várias vacas caindo do céu e que uma delas se chocou contra o convés e o casco. No início, conta a história, os pescadores foram presos por tentarem cometer uma fraude de seguro, mas foram soltos quando sua história foi verificada. Parece que um avião de transporte russo transportando gado roubado estava voando em cima. Quando o movimento do rebanho dentro do avião o desequilibrou, a tripulação do avião, para evitar a queda, abriu o cais de carga na cauda da aeronave e fez com que caíssem na água abaixo. História verdadeira ou farsa? Uma investigação rastreou a história até uma série de comédia da televisão russa.